Meus irmãos, mais uma vez, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido a igreja a abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Iremos ler os versículos de 1 a 9. Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 9. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 9, diz o seguinte o texto sagrado: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os. Após ter dado graças, os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Vamos fechar nossos olhos, ter mais um momento de oração. Senhor, nós queremos agradecer imensamente as Sagradas Escrituras que podemos lê-la e pedimos ao Senhor que aplique esse poder sobrenatural do Teu Evangelho aos nossos corações, que a Tua Palavra possa encontrar corações contritos e quebrantados e solos férteis para a multiplicação e para a frutificação do Teu reino. Eu peço a Ti que possa ser encontrado como obreiro fiel, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nem todo mundo quer Deus. Talvez você já tenha ouvido essa frase, ou talvez você mesmo tenha dito. E acredito que a maioria das pessoas não tem dificuldade em compreender essa frase, porque cada um tem a sua escolha pessoal. Mas o mais chocante e o mais doloroso é que muita gente, ela cresce acreditando em outra frase, que Deus não os quer, ou que Deus não me quer. E não foi só porque ouviram isso diretamente através de alguma pessoa, às vezes foi o silêncio, às vezes foram os olhares, os gestos sutis de rejeição que ensinaram essas pessoas a isso. Foram anos convivendo com a sensação que só existe lugar certos para certos tipos de pessoa, que Deus, Ele tem mais apreço. Aqueles que falam, têm uma fala religiosa, jargões religiosos. Aqueles que têm um passado impecável e limpo, sem sujeira. Aqueles que se encaixam nos moldes e eles vestem roupas certas e dizem palavras certas e nunca erram feio demais. Enquanto isso, quem carrega marcas de dúvidas, marcas de vícios, erros repetidos, vai aprendendo a se esconder ou vai aprendendo a se conformar com a ideia de que a mesa de Deus não foi posta para eles. É aquele divorciado que se sente um cidadão de segunda classe, que a todo momento tem que preencher em algum formulário que é divorciado. É o jovem com desejos, com paixões que são incontroláveis e
não sabe como lidar com isso. É a mulher que sofreu abuso e nunca se sentiu pura o bastante. É o homem que já foi preso, a mãe que abortou, o filho que saiu da igreja, o religioso que é ferido por outros religiosos. É o que está longe demais, segundo os critérios humanos, segundo os critérios visíveis. E no fundo há uma pergunta que nunca é dita em voz alta, mas que ecoa dentro de muitos corações cansados. Será que Deus realmente se importa comigo? Será que existe compaixão para alguém como eu? É aí que o Evangelho choca, quebra expectativas e confronta preconceitos. Em Marcos 8, Jesus, ele está cercado não por religiosos, mas por estrangeiros, gente de fora, gente que, segundo os critérios da época, não deveria nem estar perto de Jesus, mas diante deles, Jesus declara: eu tenho compaixão desta gente. O rei, ele não se isola em palácios, ele sente a dor dos que estão longe, e mais do que sentir, ele age. Essa cena em Marcos capítulo 8 não acontece por acaso, não é só mais um milagre, ela está no coração de uma narrativa maior, uma história que Marcos está cuidadosamente construindo e nós temos acompanhado nos domingos à noite. Se quisermos entender a profundidade dessa declaração de Jesus Cristo, precisamos dar um passo atrás e ver onde estamos na caminhada do Evangelho. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de Marcos, ele não é apenas uma biografia acerca de Jesus Cristo, mas, na verdade, é uma proclamação urgente, mas feita com cuidado para mostrar quem ele é. Está escrito para cristãos que viviam em Roma, em meio à perseguição, em meio à confusão cultural de sua época, tensões de etnia que existiam entre gentios e judeus. Marcos, ele fala a um público misturado, tanto judeus quanto gentios, que tentam entender se há de fato um rei que é acima de todos os reis, e se esse rei os vê, se esse rei os acolhe e se esse rei os quer no seu reino. Desde o primeiro verso de Marcos, Marcos já vai apontando para a gente a identidade desse rei. Ele tem um nome, é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 1. E a pergunta que atravessa o Evangelho desde o primeiro versículo é: quem é esse homem? Marcos, ele vai confirmar cada vez mais o que lemos no versículo 1, porque Jesus, no capítulo 1, ele ensina com autoridade diferente dos escribas, dos fariseus. Jesus, ele expulsa demônios com uma palavra. Jesus, capítulo 2, ele perdoa pecados, algo possível só para Deus. Jesus, capítulo 4, acalma as tempestades. Jesus, capítulo 5, ressuscita os mortos. E tudo isso aponta para a realeza de Jesus Cristo. Mas Marcos, ele vai além. Ele não apenas mostra que Jesus, ele tem poder, mas também revela como Jesus usa esse poder. E isso é crucial. O verdadeiro rei, ele não reina à distância, mas ele caminha perto. Na verdade, ele caminha entre o seu povo. Ele não impõe, mas ele se compadece. E é isso, e isso se torna mais claro à medida que o foco em Jesus começa a se mover do território dos judeus, Jerusalém, para os gentios. Ou seja, aqueles de perto, que eram os judeus, para aqueles de longe, que eram os gentios, os não-judeus. E nos capítulos 6 e 7, Jesus, a gente vê que alimenta os judeus, confronta tradições exclusivistas, no capítulo 7,
dos fariseus e escribas, e em sequência ele sai então, diante da extensa rejeição que os líderes judeus têm com relação a Jesus, ele vai agora para a região gentia, onde ele vê uma mulher cirofenícia, capítulo 7 ainda, e ele liberta algo que representa todos nós, uma pessoa que está surda e que não fala em uma região gentia. E tudo isso são sinais sutis do progresso que o reino ele está tendo, e ele está se expandindo, e ele vai além das fronteiras que os judeus imaginavam, vai além de Israel. Então, finalmente, meus irmãos, chegamos no capítulo 8 que lemos, versículos de 1 a 9, e aqui o movimento que ele vinha sendo sugerido, ele se torna explícito. Jesus está em território gentil, diante de uma multidão faminta, e ele declara: tenho compaixão desta gente. Essa é a primeira grande declaração do rei no capítulo, e revela algo profundo. O rei de Israel é também o rei de todos os povos. Ele não apenas vê os gentios, ele os sente, ele os alimenta, ele os inclui. Essa declaração era vital para os primeiros cristãos em Roma, aqueles que estavam sendo perseguidos, tentando entender se tinha um lugar de fato no reino de Deus, e essa mesma verdade, ela é extremamente vital para todos nós. Vivemos em um mundo dividido, um mundo marcado por muros étnicos, por muros nacionais, por muros religiosos, por muros sociais. E aqui está o rei Jesus, que é o rei que derruba muros, que acolhe os de longe e que prepara um banquete para todos os povos. Portanto, meus irmãos, nós iremos ver hoje as declarações que revelam ser Jesus o rei de todos os povos. E essa é a primeira parte de uma mensagem de duas partes, certo? Próximo domingo é a segunda parte. E nós iremos entender como essas declarações ecoam até nós e como nos chama à mesa e como nos envia a outros que estão longe também, mas já são alvo dessa compaixão real de Cristo. Então, vamos ver a primeira declaração do rei Jesus. A primeira declaração do rei Jesus é: eu tenho compaixão desta gente. Está nos versículos de 1 a 9. Vamos ver versículo por versículo. Diz assim, versículo 1. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse. E vamos parar um pouquinho aqui e destaca esse termo aí, outra vez e grande multidão. O outra vez já estranha aos nossos ouvidos, porque, rapaz, se Marcos está falando outra vez, significa que teve uma primeira vez de algo parecido. E quando você vê o termo grande multidão, se você for olhar os capítulos anteriores, vai levar especificamente e nitidamente você e eu ao capítulo 6, versículo 34, que é onde aparece mais uma vez essa palavra grande multidão. E lá a gente vai ver que Jesus ele realiza um milagre extremamente semelhante, só que com o povo judeu, o povo de Israel. Mas agora, se você está acompanhando as pregações, você sabe que Jesus está nesse momento em território gentil. Então, parece que Marcos ele já está nos conduzindo a mostrar que Jesus ele é o rei também dos gentios, dos não-judeus. E é isso que a gente vai ver mais claramente ainda, mais claramente na declaração de Jesus. Vê aí no versículo 2, o que é que Jesus fala? Jesus fala assim: tenho compaixão desta gente. E isso, meus irmãos, é muito importante, porque em Marcos 6,
versículo 34, Jesus fala a mesma coisa para os judeus. Ele diz: eu tenho compaixão, mas na cena em que Jesus está ali, que Marcos seleciona no território judeu, é que as pessoas estão correndo, enquanto Jesus está no barco indo para um território isolado com seus apóstolos. E as pessoas estão correndo uma por cima da outra, e Jesus vê aquela cena, e ele diz: tenho compaixão dessa gente, porque são como ovelhas sem pastor. Então Jesus, ele está declarando aqui para a gente, e essa é a intenção de Marcos, que Jesus não só é o rei de todos os povos, além dos judeus, mas que ele é o pastor das ovelhas que não estavam, a princípio, no mesmo aprisco, no mesmo curral que o povo de Israel. E, meus irmãos, como foi falado no capítulo 6, quando foi pregado aqui, a gente lembrou muito do Salmo de número 23, que mostra Deus como o grande pastor, que guia as suas ovelhas e que não as deixam com fome. Só que, se você for seguindo a sequência do Saltério, ou seja, o livro dos Salmos, você vai ver que no Salmo de número 107, se você ler o Salmo várias vezes, desde o primeiro até o último, você vai ver que o Salmo ele se divide em temas, em unidade temática. E quando você chega no Salmo de número 107, se você for na sua Bíblia, provavelmente vai ter lá no cabeçalho, indicando que é o livro 5 dos Salmos. E isso é porque a gente sabe que tem marcadores que finalizam um livro e iniciam outro livro, indicando a unidade temática dali. E o que eu quero dizer com isso é que o autor bíblico, ele está seguindo um fluxo de pensamento lógico, e o salmista, ele está levando a gente até o livro 5 para mostrar a consumação do reino. E de fato, quando você vai para o Salmo de número 149, você vê que o rei, ele é vitorioso e triunfante no novo céu e nova terra. Esse é o nosso rei, que ele vai vencer independentemente do que aconteça. Só que no Salmo de número 107, que indica o início da consumação do reino, conforme já lemos, você vai perceber que lá no versículo de número... Versículo de número 3, você vai ver que Deus, ele congrega entre as nações o seu povo. E isso já está num tempo verbal que já foi feito, já está feito na eternidade. Então perceba, o salmista, ele confirma o que está aqui escrito. Deus, ele é o pastor, não só de Israel, ele não é pastor só daquele povo o qual originalmente ele se revelou e selecionou como o seu povo, mas ele é povo para todo aquele que crê nele, e a revelação máxima disso se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é esse rei, ele é esse pastor, que ele tem compaixão não só de Israel, mas ele tem compaixão de todo aquele que crê no seu nome. E quem sabe, Deus ele não conduziu você aqui que está nos assistindo, você aqui que está nos bancos, sentado aí na igreja, para dizer que a compaixão dele continua disponível para você e para mim. Basta apenas crer nessa verdade. O texto ele ainda continua, versículo 2 ainda. Porque há 3 dias que permanecem comigo e não tem o que comer. E veja, Marcos, se você fizer, a todo momento você lê em paralelo ao capítulo 6, que é um milagre muito semelhante, ele vai mostrar, então, que essa palavra aqui, permanecer, é uma palavra que indica uma relação intensa. E a relação é tão intensa com o rei, é tão intensa com o pastor daquelas ovelhas, que essas pessoas, elas estão
com seus estômagos espirituais cheios. Essas pessoas, elas estão se fartando do pão da vida, que já vimos no capítulo 6, e não querem sair do lado do pão da vida. Mas Jesus nota que essas pessoas estão sem comida há 3 dias. Isso é o verdadeiro descanso, como nós já vimos no capítulo 6, meus irmãos. O verdadeiro descanso é estar com Jesus. Se você está cansado, se você está abatido, saiba que o verdadeiro descanso que a sua alma ela necessita é a pessoa de Cristo. E diferentemente do que achamos, a igreja não é um dever. Não venha por obrigação. Não seja membro dessa igreja por obrigação. Mas se você teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, venha para essa igreja para descansar a sua alma, tanto na escola bíblica dominical pela manhã, quanto à noite, cultuando com aquilo que é a extensão de Cristo fisicamente, que é a reunião da sua igreja. É assim, Jesus Cristo não está mais fisicamente presente entre nós. Não temos mais como replicar isto que está aqui nesse texto, mas nós temos como replicar a união na igreja, e a igreja é o corpo de Cristo, segundo Efésios capítulo 1. Então, meus irmãos, Jesus Cristo, ele tem compaixão desse povo. Esse povo está com Jesus há 3 dias, eles estão fartos espiritualmente, mas tem algo faltando, justamente a necessidade básica, física deles. E isso dimensiona para a gente que quando a pessoa está farta espiritualmente, ela às vezes desfoca naquilo que é terreno, de tão descansado que está em Cristo e tão seguro que está nas mãos do seu pastor. E veja o versículo 3, o que é que continua Marcos dizendo para nós. Jesus diz assim: despedi para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. E se você lembra daquele mapa que exibimos aqui, Jesus ele sai de Tiro, ele vai para Sidom, e ele faz tipo um U. E ele vai pelas regiões de Decápolis, que são todos territórios gentios, ou seja, não judeus. E essas pessoas, conforme ele vai encontrando nessas cidades, elas o seguem e quer relacionamento com eles. E quem sabe essas pessoas estão muito distantes das suas casas, porque estão há 3 dias com Jesus. Jesus é esse pastor que ele se preocupa primariamente com a sua e a minha espiritualidade, secundariamente com as nossas necessidades físicas. Versículo 4, continua dizendo: mas os seus discípulos lhes responderam: donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E veja, meus irmãos, no capítulo 1 já falamos que Jesus, ele está inaugurando um novo êxodo. Capítulo 6, o novo êxodo é o quê? É quando o povo de Israel ele está em transição da cidade que o escravizava para a formação de uma outra cidade, uma outra habitação, nesse processo de libertação da escravidão. Esse é o novo êxodo. E a gente já viu que essa condução de Jesus como rei do novo êxodo está nos levando a uma libertação dos nossos pecados e nos conduzindo ao novo céu e à nova terra. E no capítulo 6 de Marcos, que é onde acontece esse milagre de forma muito semelhante com o povo judeu, já vimos que ali Jesus Cristo ele se mostra como o novo Moisés, na verdade maior do que Moisés, e que ele sacia o seu povo, assim como Moisés ele conduziu o seu povo no deserto e estava distribuindo o maná. Na verdade, Jesus Cristo, ele é o próprio Deus que envia maná do céu para as
saciedade do seu povo. Então, naquele milagre ali, o que Marcos ele está querendo apontar para a gente é que Jesus é o pão da vida dos judeus, mas aqui também Marcos está querendo apontar a mesma coisa, e é interessante que os discípulos ainda não entenderam isso. Não entenderam que Jesus é Yahvé, é o Deus Todo-Poderoso de Êxodo. E ele pergunta: quem? Onde é que alguém? Qual ser humano que é como Deus? Parece que eles estão perguntando isso. Que é como Deus e vai fartar estes. Porque se vocês forem no outro milagre do capítulo 6, os discípulos sugeriram que fosse despedido, e não foi 3 dias, mas foram algumas horas até o anoitecer, e eles disseram assim: olha, Jesus, despede esse pessoal aí para eles comerem em casa. E aí Jesus, ele repreende ali os discípulos, e ele fala: olha, é para vocês fazer esse milagre, não era nem para eu fazer. E aí os discípulos veem um milagre desse, e quando chega aqui novamente, eles têm dificuldade. Talvez um pouco abalados por estarem no território gentil, um território que não era costume deles. Talvez por verem demais o exterior das pessoas e verem aquelas pessoas que eles nem deveriam estar pisando no solo e muito menos tendo contato com elas. Talvez isso pudesse ter afetado a espiritualidade deles. Mas fato é que Marcos ele está querendo apontar para nós, através desse desentendimento dos discípulos, que Jesus, ele é o Rei Todo-Poderoso, ele é Yahvé, e que ele é que vai fazer esse milagre de novo. Ele é aquele que alimenta o seu povo com o maná que desce do céu. E o maná precioso, meus irmãos, não é mais parecido como aquele no deserto, mas é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o maná que nós iremos consumir logo mais tarde nesse culto. Versículo 5 diz assim: e Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Versículo 6: ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus. Então, mais uma vez, Marcos, ele vai linkando o paralelo com aquele texto de Marcos 6, e Jesus, ele faz de forma semelhante o milagre, e se você for lá no versículo 39 e 40 de Marcos, você vai ver que Jesus, ele organiza aquelas pessoas em grupos, e acredito que Marcos quer que a gente tenha esse entendimento aqui também, que ele organiza em grupos justamente de forma parecida com Moisés no Êxodo, quando ele está ali administrando em sabedoria o povo de Deus. É assim que Jesus está agindo aqui, agindo em sabedoria, e ele está evocando a sua sabedoria, a sabedoria do rei, e ele está conduzindo esse povo a lembrar, pelo menos os leitores como nós, a lembrar de algo que ele vai falar lá no capítulo 14, que nós já falamos também, quando expomos o capítulo 6, que Jesus, ele é o pão da vida. E essa frase de ter dado graças, a gente leu na liturgia, que está no capítulo 14 de Marcos, que remete à ceia do Senhor. Jesus Cristo é o pão da vida que ele mesmo se dá para as suas ovelhas. Ele parte a si mesmo para que alimente espiritualmente as suas ovelhas. Esse milagre não está fazendo só uma referência material, mas está apontando para algo que Marcos, o trabalhar de Marcos é de desenvolvimento, é de progressão, para que cada vez fique mais claro para nós que Jesus é o Rei que serve os seus discípulos, dando Ele mesmo em resgate de muitos. E isso, e Marcos utilizando
essa simbologia aqui, ele fala então, prosseguindo no restante do versículo 6, que os seus discípulos, deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Vamos ler versículos 7 e 8, diz assim: tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Jesus é aquele do Salmo 23, o Deus Todo-Poderoso, que já vimos. Ele é o pastor, mas ele não é só o pastor, ele é o rei que chama os excluídos, como o povo gentil, ao mesa do seu banquete. Ele é o anfitrião do banquete e ele dá a melhor comida que ele tem, que nós iremos ver na medida que Marcos for falando. O capítulo 14 vai ficar mais claro para a gente que ele dá a si mesmo como banquete espiritual para as pessoas. Parece, e na verdade é, Marcos ele está fazendo, vocês lembram, a mulher cirofenícia, o que é que ela falou? Das migalhas, Senhor, dos pães, os cachorrinhos se alimentam debaixo da mesa. Mas Jesus está mostrando agora que ele está dando o pão inteiro para aquele povo que era desprezado. Parece que a oração da mulher cirofenícia, ela está sendo respondida aqui. Não são mais os restos, mas é o pão inteiro que é dado para todo aquele que crê. E quando Marcos, ele coloca aqui, recolheram 7 cestos, e perceba que ele repete 2 vezes essa palavra. E essa palavra cestos, por exemplo, no original, ela era mais usada em território gentio e se referia a cestos largos. Enquanto se a gente for para Marcos capítulo 6, as palavras cestos lá, porque sobraram também pães e peixes lá, e sobraram 12 cestos, faz referência mais a uma palavra usada a um público judeu. E lá a gente falou que era referente às 12 tribos, porque Jesus tinha escolhido 12 apóstolos, e esses 12 apóstolos estavam conduzindo a nação para um novo êxodo. E aqui, meus irmãos, esse número, embora eu não seja tão adepto de numerologia na Bíblia, mas eu não tenho como questionar que de fato eu também enxergo isso aqui. Esse número, ele faz com que a gente olhe pelo contexto num território gentil, com pessoas excluídas. Marcos, ele está apontando para a gente a nova criação. A gente lembra um pouco de Gênesis capítulo 2, quando a gente vê no 7º dia que Deus, ele descansa. Veja, aparece nos 2 textos o descanso. E quando o Deus Todo-Poderoso descansa, se você for lá em Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 3, vai dizer que ele encontra descanso na sua criação. E esse plano continua. A criação foi corrompida pelo pecado, Gênesis 3, mas Deus, ele realizou um plano de salvação. Esse plano de salvação, ele é revelado plenamente através de uma pessoa, Jesus Cristo, o Rei dos Reis. E esse descanso, o Deus Todo-Poderoso vai encontrar em uma nova criação. Essa nova criação é formada por todos os povos, de toda a língua, de toda a nação, que confessa a Jesus como Senhor. E Marcos, ele está deixando isso em nossas mentes, que Deus está criando uma nova criação e que no novo céu e nova terra, que é o que nós aguardamos e cantamos aqui lindamente, que é o que estamos esperando, é onde o Deus Todo-Poderoso irá habitar. Então, Deus, ele ainda tem o plano de que um povo será o descanso dele, e que nesse povo ele será o seu governante e rei, que é a sua igreja.
todo aquele que crê no seu nome. Versículo 9 finaliza dizendo o seguinte, Marcos: eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. E essa palavra é importante, essa despedida, essa palavra, despediu. Porque lá no versículo 45 do capítulo 6, ele usa novamente. E o contexto, se você for lá no final do capítulo, você vai ver que Jesus despede também, após fartar a multidão dos judeus. E quando ele despede, ele vai orar. E lá, assim como aqui, Jesus ele está mostrando que ele tem um reinado e uma liderança diferente do Império Romano. Ele está mostrando que a liderança dele não é de dependência, não é de dominação, ele não quer agariar pessoas simplesmente para ser famoso, mas ele quer agariar pessoas para oferecer descanso, e ele devolve liberdade para essas pessoas. Então, assim como Jesus Cristo fez ali, e ele ora para não se desviar desse propósito, essa missão de trazer liberdade às pessoas e de oferecer descanso para elas, assim ele faz aqui, ele despede essas pessoas e ele deixa essa popularidade aparentemente visível ali, não desviar do seu propósito de ser o pastor, o rei e o guia de todo aquele que crê. Meus irmãos, o rei olha para a multidão e diz: tenho compaixão desta gente. E a história que eu vou contar é uma prova viva de que isso ainda acontece, ainda hoje. Imagine uma jovem cheia de sonhos, uma pianista talentosa, como o nosso querido presbítero Márcio, muito talentosa, com olhos brilhando de futuro, tocando com paixão, sonhando em ser uma concertista. Seu nome era Carmen Guarita da Silva, mas a vida dela tomou um rumo totalmente inesperado. Carmen, ela foi diagnosticada por uma doença horrível, hanseníase, quando ela era ainda jovem. Essa doença avançou e os dedos que antes dançavam sobre o piano, eles ficaram entravados. Ela perdeu a habilidade de tocar, mas ela não perdeu só a habilidade de tocar, ela perdeu a visão, ela perdeu grande parte da sua mobilidade. E em 1945 ela foi levada para uma colônia de hansenianos, em Marituba, no Pará. Era um lugar isolado, onde essas pessoas eram deixadas à margem da sociedade. E foi ali, em meio à dor, em meio ao esquecimento, que a graça de Cristo a encontrou. Nessa colônia, Carmen, ela conheceu um pastor. O nome do pastor era José Júlio da Silva, também acometido pela hanseníase. Através do testemunho e cuidado pastoral dele, ela conheceu o Evangelho e ela entregou a sua vida a Jesus. Pouco tempo depois, os dois se casaram. E mesmo após a morte de José, Carmen permaneceu firme na fé e passou a ser conhecida como uma mulher cheia de esperança e cheia da luz de Cristo. E um jovem pastor que foi visitá-la relatou o seguinte: conversando com ela, podíamos sentir o poder de Deus, da pessoa de Jesus Cristo naquela vida. Falava com simplicidade, sem tristeza ou amargura. Havia ali uma força que não vinha de si mesma, mas da fé em Cristo que a sustentava. Carmen dizia ter perdido o dom de tocar, a visão e o movimento, mas a sua fé permanecia viva. Ela acreditava firmemente que quando chegasse ao céu, teria algo que nós cantamos hoje, o corpo
restaurado e que voltaria a tocar piano, mesmo limitada fisicamente, e sua presença, ela fazia com que outros fossem confortados. Sua vida se tornou um testemunho vivo do reino de Deus. Pessoas que a visitavam saíam inspiradas, tocadas por uma mulher que havia perdido quase tudo, mas jamais havia perdido a fé no Senhor Jesus Cristo, nem a capacidade de tocar corações. A história de Carmen nos mostra algo poderoso. A compaixão de Cristo não é uma ideia abstrata, uma ideia filosófica, nem um sentimento invisível. A compaixão de Cristo, ela pode ser tocada, ela pode ser vista, ela pode ser percebida, mesmo nos lugares mais esquecidos da sociedade, mesmo em corpos marcados pela dor. Carmen, ela não recebeu apenas a compaixão de Jesus, mas ela passou a refleti-la. Gente saía do seu quarto, um quarto limitado, um quarto simples, um quarto isolado, com os olhos cheios de esperança, porque ali havia uma mulher que aparentemente havia perdido quase tudo, mas vivia como uma declaração viva do reino de Deus e da compaixão desse reino. Meus irmãos, nós vemos diante disso que Jesus Cristo, ele é esse modelo de compaixão. Ele é o rei que se parte por nós. E diante disso nós devemos ser essa declaração viva, essa declaração visível desse rei. Tudo que nós vimos em Marcos 8 aponta mais do que para meramente um milagre físico, mas aponta para um rei que alimenta espiritualmente uma multidão. Jesus, ele é o novo Moisés que conduz o seu povo no deserto, mas ele é diferente de Moisés. Ele mesmo é o pão do céu. Ele não apenas distribui o alimento, ele é o alimento. Ele é o verdadeiro pastor que não abandona as suas ovelhas quando essas ovelhas estão com fome e nem abandona essas ovelhas quando elas estão distantes, mas se comove e age e supre. Ele é o rei compassivo, mas ele não é um rei que age por força e sim por entrega. A multiplicação dos pães antecipa a ceia do Senhor, mas também antecipa outra coisa, a cruz de Cristo. Ali, o corpo do rei seria partido, como os pães naquele dia, para alimentar a vida de todo o povo que nele crê. Como um teólogo disse, o milagre dos pães é um sermão pregado com as mãos. E a cruz será o mesmo sermão, mas não com as mãos, com o corpo de Cristo. Jesus, ele é esse modelo de compaixão, meus irmãos, mas ele não é um modelo de compaixão simplesmente para nós enxergarmos ele, mas ele é um modelo de compaixão para você e para mim. Talvez você ouça tudo isso e sinta, ainda estou de fora. Há uma distância entre eu e Deus. Que algo em sua história, ela impede você de se achegar. Mas repare, Jesus, ele alimenta aqui uma multidão que não é formada por santos. Uma multidão que não é especialistas em religião. São pessoas comuns, até rejeitadas segundo os padrões da sua época. Essas pessoas, elas vieram de longe. Essas pessoas estavam famintas. Essas pessoas eram imprestáveis aos olhos da religião formal. E foi exatamente a eles que Jesus diz: tenho compaixão desta gente. Isso é um chamado claro. Você não precisa ser perfeito para ser acolhido por Jesus. Ele vai ao encontro da sua fome, do seu cansaço, da sua distância. Jesus é como alguém que caiu numa trilha
e está sem forças, e Jesus, ele não fica do alto da montanha dizendo: ei, sobe, sobe que você consegue. Jesus, ele desce, ele carrega essa pessoa e ele leva de volta para casa. Recusar esse acolhimento do próprio rei é estar faminto diante de um banquete que é apresentado e preferir ficar no deserto com fome. Jesus está te oferecendo mais do que um pão. Ele está oferecendo a vida dele. Se arrependa dos seus pecados e é um Salvador. Meus irmãos, a compaixão de Jesus, ela não é para ficar só com o rei, mas ela é para ser refletida na igreja local. A igreja é formada por um povo que deve refletir essa compaixão. E essa compaixão na igreja local deve ser o eco do que é invisível para tornar visível a compaixão para todo aquele que chega nessa igreja local e para toda pessoa que não está aqui dentro, mas que está aí fora e vê essa igreja local. Quando o mundo olha para nós, não deve enxergar um clube de gente certa, de pessoas bem vestidas, mas deve enxergar uma mesa, e nessa mesa, ela é uma mesa de graça, ela é uma mesa para gente quebrada, para gente que não merecia estar nela. Nós somos chamados a ser uma comunidade marcada pela generosidade, assim como o nosso rei, ele é generoso. O nosso rei, ele acolhe realmente e ele se sensibiliza aos famintos. E nós, quando celebrarmos a ceia do Senhor, estaremos dizendo: recebemos do pão que o rei partiu por nós. Mas não só isso, nós queremos repartir a nós mesmos com os outros. A pergunta que a igreja deve refletir, lógico, eu estou me incluindo, nossa igreja é um lugar que está distante de acolher as pessoas, que as pessoas elas se sentem acolhidas? Será que pessoas famintas e espiritualmente elas encontram alimento na nossa igreja? E aquelas pessoas com marcas difíceis na vida, fracassos visíveis, será que encontram compaixão aqui dentro ou encontram julgamento e olhares ferrenhos de quem entra por essas portas? A ceia que celebramos deve nos lembrar disso. Fomos alimentados para alimentar outros. Você se lembra como a gente começou esse sermão hoje? Falamos sobre quem carrega a dor de achar que Deus não o quer. Mas vimos que diante de uma multidão faminta e esquecida, Jesus declarou: tenho compaixão desta gente. Ele é o rei que sente, ele é o rei que provê, ele é o rei que se inclui, um rei que olha para longe e chama: ei, eles são meus. Se você se sente distante, há um lugar para você na mesa do rei. E se você foi alcançado, então viva como embaixador desse rei. Olhe para os que ainda estão no deserto. Não apenas fale, mas tenha compaixão deles. Assim como o seu rei e o meu rei Jesus Cristo tem. É assim que o reino cresce. Convido a igreja a fechar seus olhos. Vamos orar ao Senhor Jesus. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, diante dessa palavra, e Deus, ainda nos falta muita compaixão. Diante dessa palavra, vemos que o nosso Rei é um exemplo vivo do pão que desce do céu e se reparte para benefício de muitos. E dentre essas pessoas que foram beneficiadas, estamos nós,
que cremos no Rei, que nos arrependemos dos nossos pecados. E nós não queremos parar por aí, meu Senhor, mas queremos refletir o Rei que se entregou. Deus, nos ajuda a combater o nosso egoísmo, nos ajuda a combater o nosso orgulho e nos ajuda a nos entregar e nos dá força para que nós possamos nos entregar às pessoas que estão famintas e que nós possamos usar todo o nosso ser para ser alimento para cada pessoa que chega a esta igreja local, cada membro dessa igreja, cada visitante e cada alma que chega aqui sedenta, querendo se fartar e se saciar no Rei Jesus. Deus, ajuda a nossa igreja, a membresia, a liderança, todas as pessoas a refletirem essa compaixão de Cristo. E que as pessoas aqui na nossa igreja, elas possam se sentir acolhidas, bem recebidas, bem tratadas, por mais que visivelmente elas estejam acabadas, que elas não estejam com as melhores roupas, mas que nós possamos ser como o nosso Rei e querer o coração daquela pessoa, que nós possamos ser como o verdadeiro pastor é, e nós possamos alimentar cada pessoa que chega faminta aqui e apresentar o teu evangelho e a compaixão do Rei. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.